Na resposta católica de hoje, nós gostaríamos de responder à pergunta da Débora. Ela disse que não sabe a vocação dela e ela acha que tem a vocação para o matrimônio. Mas aqui que vem as grandes perguntas e dúvidas da Débora. Ela diz assim: Deus tem alguém para mim e sabe quando mandar. É necessário pedir à pessoa que será o meu esposo? Se Deus sabe o que eu quero, por que pedir? Pior ainda, não seria falta de confiança em Deus ficar pedindo sempre, já que Ele sabe tudo muito bem? Veja, Débora, esse é um dos grandes mistérios da oração. Ou seja, Deus sabe o que nós precisamos, Deus quer nos dar o que nós precisamos e, no entanto, mesmo assim, Ele nos ensinou a pedir. Existe um problema nessa sua argumentação, e deixa eu dizer isso porque a gente tem que aprender como é que a gente raciocina como católico. Como católicos, nós não podemos ficar deduzindo aquilo que Deus é e deduzindo como é que Deus nos trata, do jeito que você está fazendo aqui, nesses seus raciocínios. Como católico, Deus se revelou e nós acolhemos essa revelação divina. Ou seja, Deus me diz: peçam. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Ele contou diversas parábolas para nos ensinar a pedir e pedir constantemente. Como, por exemplo, a parábola da viúva diante do juiz iníquo. Pois bem, Deus nos ensina a pedir. Por que é que nós devemos pedir? Bom, aí, a partir dessa pergunta, eu posso fazer uma resposta teológica, explicar para você teologicamente, mas essa teologia será sempre um raciocínio humano, bom, oportuno, legal. Mas não vão ser esses argumentos que vão sustentar a sua fé. Você está entendendo? A fé você aceita. Deus está dizendo que é para você pedir, ponto. Se você tiver uma explicação teológica e racional, dada pelo Padre Paulo ou por algum outro teólogo, ótimo. Mas se esta fé precisasse de teologia para se sustentar, ela já não seria fé. Ela seria uma filosofia, ou seja, uma convicção racional sustentada por argumentos racionais. Isto é filosofia. Enquanto a fé é uma outra coisa. Eu aceito o que Deus revelou no acontecimento de Jesus Cristo. Jesus é um acontecimento histórico. Ele veio ao mundo, Deus se fez carne e eu vi Deus na carne. Ele me ensina como Deus é, Ele me ensina como o homem é com a sua própria vida. Jesus rezava, Jesus pedia, Jesus intercedia, Jesus insistia. Ele nos ensinou isso. Façamos isto. Que explicações racionais nós iremos dar para o fato de que Deus é bondoso e onisciente, já sabe tudo e quer o meu bem, para que eu preciso pedir? Bom, isso daí é um arrazoado teológico que eu posso fazer. Na sua situação concreta, então, o que é que nós podemos dizer? Vamos responder o seguinte. Você quer descobrir onde é que está o homem, o seu futuro marido, o homem que Deus reservou para você. Algumas dicas. Em primeiro lugar, peça. Sim, peça a pessoa que Deus reservou para você. Porque o próprio ato de pedir irá colocar você em vigilância. Compreende isto? Jesus disse: vigiai e orai. Não é esta a exata explicação dessa palavra de Jesus no Horto das Oliveiras, mas, no seu caso, se aplica da seguinte maneira. Esteja atenta, esteja com olhos abertos. E estar com os olhos abertos e os olhos emprestados de Deus, que olha para os homens com aquela pergunta: é este o homem que Deus preparou para mim? Mas como é que você vai ter este olhar? Como é que você vai ter esta vigilância se você não tiver a oração? Se você não pedir constantemente? Se você não esperar? Santo Agostinho, dando uma explicação teológica para a oração, ele diz assim: Deus quer me dar a graça. A oração, ela alarga o coração para receber a graça. Se eu não rezar, meu coração vai continuar tacanho,
vai continuar fechado. Deus está querendo me dar, mas eu estou com o coração fechado. Por isso, Santo Agostinho faz a comparação dos mercados da sua época, em que as pessoas iam para o mercado levando um saco de tecido, um saco de estopa. Pois bem, quando comprava algum objeto, era necessário abrir bem as bordas daquele saco, arregaçar as bordas do saco para que entrasse ali o objeto que eu havia adquirido ou o dom que eu havia recebido. A oração é isto. A oração é arregaçar as bordas do saco. A oração é este dilatar-se do coração para receber o dom que Deus já quer dar. No entanto, é necessário que eu peça. Não somente isto. Também existe a realidade de que Deus atende a minha oração, de fato, com uma ação divina na história. E esta ação divina na história pode e deve acontecer através da nossa intercessão. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo e com isso exercemos o nosso sacerdócio. Sim, todos os batizados são membros do corpo sacerdotal de Cristo. Uns chamados a exercer esse sacerdócio no ministério ordenado, como os padres que celebram missa, os leigos não celebram, os padres que perdoam os pecados, os leigos não perdoam. Mas cada leigo pode oferecer sua vida a Deus e interceder para o bem da humanidade. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sim, os cristãos, os leigos, sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aí no mundo para realizar essa transformação da graça de Deus. Nós colaboramos porque somos membros do corpo de Cristo através do qual vem a salvação de tudo. Por isso, reze unindo-se ao Cristo que reza. Peça unindo-se ao Cristo que pede. E então acontecerá intervenção de Deus, acontecerá visita de Deus na sua vida, não somente na sua, mas também desse rapaz que Deus sonhou para você. Uma última dica. Santo Padre Pio de Pietrelcina dizia para os seus dirigidos espirituais: não deixem o anjo da guarda de vocês ocioso. Dê ao seu anjo da guarda uma tarefa. Dê a ele tarefas concretas. Por quê? Porque os anjos estão aí para nos ajudar, mas eles são muito diferentes dos demônios. Os demônios entram na nossa vida sem a nossa permissão. Os anjos não. Os anjos são respeitosos. Eles esperam que nós peçamos a eles as coisas. Então, dê ao seu anjo da guarda a tarefa de encontrar o anjo da guarda desta pessoa que Deus preparou para você. E que os dois se coloquem de acordo de como fazer com que os caminhos de vocês dois se encontrem. Reze para o seu anjo da guarda, para que ele entre em sintonia com o anjo da guarda da pessoa que Deus preparou para você. E que Deus abençoe. Faça dessa sua caminhada vocacional para o matrimônio uma caminhada de entrega, de oração e de vigilância.